Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa nos domínios da mediunidade, estudando livros mensageiros. Bom dia, Mauri, como está? Bom dia, Miriam, bom dia, ouvintes. Olha, estamos bem, graças a Deus, né, desfrutando aqui do privilégio de uma encarnação cheia de atividades, né? Também tem seus perrengues, a gente sabe disso, né? Mas, felizmente, aí sobrevivendo, né? Tocando em frente, feliz da Tocando vida. em frente, igual a É, música, né? E nós estamos tratando de um capítulo de música, de arte. Cecília ao órgão, é a capítulo 31, né? Capítulo 31 do nosso livrinho querido aqui, Os Mensageiros. Como sempre, iniciamos com a leitura do Evangelho. Hoje nós pegamos o capítulo 3, os itens 2, 1 e 2. Se quiser ler, meu amigo, por favor, fique à vontade. Vamos lá. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João aqui nos trouxe isso, palavras de Cristo. Muito bacana. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito.
Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem Localizadas. localizadas. Então, vamos então orar, minha gente. Bacana, né? E engraçado, você estava lendo o Evangelho e as perguntas que hoje foram selecionadas pela Web Estação da Luz, pelo Tavares. Menino, tem tudo a ver. Falei, meu Deus, não existe acasos, afinal de contas, né? Então vamos lá, meus amigos, vamos buscar desse mestre querido das nossas vidas. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, agradecidos pela oportunidade do trabalho nas searas do bem, que a gente possa ser intuídos a fazermos as melhores iniciativas, os melhores instruções dentro da doutrina dos espíritos. Agradecemos imensamente essa oportunidade, Senhor. Abençoe a cada lar, Senhor, a todos aqueles que se encontram com os nomes inscritos aqui na Estação da Luz. Abençoe a todos nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, amigo, é muito interessante Essa coincidência? as coincidências da vida. Mas eu queria fazer primeiro, antes da gente responder a pergunta, eu queria colocar para as pessoas que a gente vem trabalhando esse livro, e é muito interessante que é um crescer de instruções e de estudos que a gente vai se aprofundando. É muito bacana. A Cecília estava se dirigindo ao órgão, a Ismália pede a ela que cante, mas cante da própria alma, né? Essa nobre senhora que é esposa do Alfredo, que é o dirigente, o coordenador dessa, como é que se diz, colônia, e então eles estão num dia de festejar. O seu Bacelar está ali com as duas filhas, com a esposa, e veio visitá-los. Então, a senhora Bacelar, num gesto carinhoso, acompanha, então, a filha, a Cecília, até o órgão. É muito interessante, nós falamos um pouquinho dessas questões das vozes do céu que ressoam, como trombetas, e aí lá o próprio Espírito de Verdade fala para todos nós que a gente deveria tomar a lira, fazer uníssonas as nossas vozes, e num hino sagrado que se estenderia e repercutiria de um extremo ao outro do universo, trazendo mensagens imorredoras de Jesus. E qual é a mensagem? Amai-vos uns aos outros e fazendo a vontade do Pai que está no céu. E isso conclui aí esse nosso pequeno preâmbulo, porque continua ainda assim, né, esse nosso arquivo aí, né? Você gostaria que a gente respondesse a pergunta primeira agora, ou gostaria que a gente continuasse? Eu acho que a gente pode continuar e depois responde a pergunta. Beleza, então. Então, voltando ao texto, foi incentivada. Então, ela falou, mas eu não sei tocar, ainda mais para um espírito tão de alta envergadura como a Ismália, que sabe, que já sente, né? Está falando, não, filha, vai lá. Então, vá com o coração, cante com o coração. Então, ela começou a cantar e de maneira misteriosa, comovente,
A música parecia sair das purezas, as purezas do coração, estava mergulhado os mais sublimes emotividade, né? É muito interessante falar sobre isso, porque a gente viu que a influência que atinge o espírito, né? A transfiguração, por exemplo, né? Que é agindo sobre uma influência, parece até uma influência superior, porque ela começa a cantar misteriosamente, né? Lá no livro dos médiuns fala que os médiuns recebem ideias, inspirações para as obras de arte, para a música, para a literatura, sem a necessidade de que percam consciência desse funcionamento, que elas estão funcionando ali como canais também, né? Não é isso, Maurício? Bem isso, bem isso. E a forma como o André Luiz descreve, né, essas circunstâncias, esse ambiente que motiva, que emociona, na verdade é o seguinte, né, os espíritos, enquanto nos referimos a essas pessoas, nesse estado de conectividade com o mundo espírita, né, eles estão assim expostos à pureza do que trazem. Então, essa forma com que eles se expressam está muito facilitada, primeiro, pelo seu estado de evolução, né? Pelas sintonias que buscam e que se associam, e, naturalmente, a forma com que manifestam isso, naturalmente, está muito próxima da sua naturalidade, origem. Então, a grande questão é ter o sentimento, ter o estágio evolutivo adquirido. Depois é só a conexão que permite acontecerem coisas bonitas, como a gente está vendo aí, né? É muito, muito interessante mesmo. A missão da arte, diz lá em Obras Póstumas, quando você trouxe na semana passada o. Nossa, tem um capítulo inteiro sobre músicos. E, nossa, e tem mesmo. É Tem, lindo, 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 maravilhoso. Falei, ai, vou fuçar mais aqui. Porque são obras que a gente vai deixando para lá, né? A gente não estuda muito, né? E a gente vai deixando para lá e a gente não pode deixar para lá, a gente tem que catar e vamos lá, gente. É estudo, né? tanto as obras que vieram antes, né, como a Revista Espírita, tanto quanto as que vieram depois, como obras póstumas, né? É Pois é. interessante, sim. Todas elas compõem o pensamento kardeciano. Você gostaria de ler aí para a gente, então? Vamos lá. A missão da arte no futuro, sobre como o espiritismo influenciará a arte para que ela saia das profundezas do coração. Lá em Obras Póstumas, então, no artigo O Espiritismo na Arte, Kardec disserta sobre como a arte será regenerada pelo espiritismo. Ele afirma que a arte deixará de ser meramente material para se tornar um instrumento de elevação moral e espiritual, exatamente como descrito na performance de Cecília. É porque a gente fala, eu não vou tocar um instrumento, que eu não vou aprender uma partitura, eu acho muito difícil. Eu não tenho muita coisa motora, né? A minha motricidade é muito fraca e tal, né? Então, as pessoas se eximem, né, de, às vezes, não, mas já tem muita gente tocando, né? Já tem muita gente fazendo ritmo, já tem muita gente. E se você entender que nós estamos mergulhados em vibrações, e essas vibrações, elas fazem com que a gente, às vezes, até tenha cura através de música. E vocês vão ver que no nosso livro, Os Mensageiros, mais para frente, o André Luiz vai descrever essas questões da música como cura, né? A arte como cura, né? Doutora Nilce da Silveira fez vários trabalhos em que ela cura os seus aquelas pessoas que eram consideradas loucas, transviadas, mentalmente descontroladas,
através da pintura, e ela faz um trabalho maravilhoso em cima disso. É fantástico. Depois ela já tem, eu acho que 3 ou 4 livros já psicografados, falando exatamente sobre esse trabalho mental que a gente deve fazer com o outro, porque nós mesmos podemos também cair nessas questões da esquizofrenia, da depressão, de outras tantas calamidades mesmo, né? Ela fala isso, ela coloca como calamidades mesmo públicas, né? E que a doutrina espírita tem a ferramenta necessária para auxiliar aquele que necessita, né, de tudo isso. Então, assim, técnica vezes sentimento, né? Então, ela pede assim para Cecília: canta alguma canção da própria alma. Eu gostei de destacar isso, né? Mostre-nos o seu coração, porque às vezes a gente acha que tocar é só, cantar é só. É uma, Coloca um monte de gente cantando junto. é Vai, só uma coisa mecânica, é só uma reprodução de cordas e sons ali e tal. Você aperta aqui, estica colar e você e não toca. é isso, né? Não é isso, né? Não é. Não é. Tem que tocar o coração, né? E ficou muito. Desconfigurou, amigo. Não tem problema, a gente lê mesmo assim. Você consegue aí, meu amigo? Ai, meu Vamos lá, Deus. enquanto você busca ali os seus recursos, né? Ressuscita aí os seus diplomas em internet, em TI, nós vamos aqui nos virando. Ave Indo ali, Maria! em obras póstumas, Kardec afirma que a música, até então, tem sido muito mecânica ou voltada apenas para os prazeres dos sentidos. Ele prevê que a música será a expressão dos sentimentos da alma. Como é que Olha pode? só, a música espírita não consistirá apenas na harmonia dos sons, será a expressão do pensamento e dos sentimentos elevados. A É, comparação: Cecília não executa uma partitura decorada, ela exterioriza o seu estado vibratório. É o que Kardec define como a arte que fala à alma e não apenas aos ouvidos. Olha deixa eu ver só que se o outro beleza. também desconfigurou. Não, graças a Deus, o outro não, não desconfigurou. Foi só esse. Mas você vê que toca coração, né? Ela toca com a vibração, com a emotividade. Ela não toca, ela exercita, Mecanicamente. não apenas uma partitura, mas ela se concentra para tocar alguma coisa que venha de dentro dela, que fale da alma, não apenas ao ouvido. Então, é como se ela tivesse, eu penso eu, né? Ela tivesse sozinha ali fazendo aquilo que ela gosta de fazer dentro da sua alma. Eu estava até falando antes com você sobre esse filme O Soul, né, que é um filme de animação da Disney, e ele há o desencarne de um músico, e aí a hora que ele se conecta com Deus, com a espiritualidade, quando as vibrações dele saem dele, quando ele começa a tocar, e ele está tocando como se não tivesse público, como se não tivesse ninguém. É tão bonito. É exatamente isso que é a imagem que a gente pode passar. Bom dia, meninas. Bom dia, Alvanira. Bom dia, Isildo. Bom dia, minha querida Flavinha Marçal. Bom dia, queridinha. Sejam todos muito bem-vindos. A, a Ilza disse que é excelente, está achando ótimo. Aqui a gente está acompanhando aí. E a Alvanira diz para a gente ter um dia abençoado. Muito obrigada para você também, né? Mas antes da gente dar prosseguimento, tem aqui a perguntinha. Haha, qual é o que é a Semana Santa na visão espírita? Sandra Maria, Vale dos Lagos, Salvador, Bahia.
Meu querido amigo, você gostaria de falar sobre isso, meu querido? Não, Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Olha, o que seria a Semana Santa na visão espírita? Tudo que favorece a manifestação, a aproximação do espírito encarnado com essa divindade que nos inspira, que na verdade é a nossa fonte de tudo, é a destinação para que a gente esteja rumando ao progresso. Então, o que seria a Semana Santa? Olha, é entendermos que tudo que envolve e que não é fantasia favorece, né, essa aproximação da realidade, dos exemplos de Cristo e que nos dizem algo ao coração. Certamente que não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, certamente que não tem nada a ver com todas essas coisas, essas comemorações que contemplam o exterior. Tudo aquilo que permite ao ser essa introspecção, essa visão de que o trabalho de Jesus, o seu empenho ainda não acabou. Então, a manifestação nos vários momentos, né, nas várias oportunidades em que existem para o ser sentir-se mais próximo da divindade, seja pelos meios alegóricos, né, em alegações, até com uma certa fantasia, vale a pena, não é de todo perdido. Logicamente que no ambiente espírita, nós estamos aqui para retirar véus. Nós, para retirar véus, não. Esse que está aqui do ladinho é, veio para isso. E a gente tenta não atrapalhá-lo, né? Então, tenta. Jesus já fazia isso, né? Retirou uma porção de véus, colocando as pessoas em contato com as realidades, principalmente quando ele bateu de frente com a lei de Talião e trouxe o amai-vos uns aos outros, e Kardec veio completar a obra, retirando véus, fazendo com que a gente enxergue as coisas como elas são. E como é É, que elas são? Né? Elas devem contemplar a evolução dos valores morais individualmente. Então, o que seria Semana Santa na visão espírita? Uma belíssima oportunidade para que a gente veja que essa conectividade traz, sim, algo de bom e importante, que seria recordar, reviver, de alguma forma trazer aos nossos, às nossas atitudes diárias, que o trabalho de Cristo, a tarefa a que ele se submeteu com tanto sofrimento, não está concluída, né? A semente foi plantada, mas nós é que devemos tocar em frente. e nós espíritas, o Kardec é danado, né? Ele pergunta aos espíritos qual é o modelo e guia para a humanidade, qual o mais perfeito. 625 de O Livro dos Espíritos. Está lá a pergunta. E a resposta é simples e curta: Jesus. Por isso somos cristãos. Seguimos um modelo, um guia. Então, o resto é figuração. É isso que você falou mesmo, né? O que está externo não pode ser, né? A gente tem familiares católicos, a gente tem familiares umbandistas, a gente tem familiares protestantes, enfim, toda essa ortodoxia a gente não segue, porque é tudo exterior, é tudo lá fora. A gente realmente aproveita essas oportunidades para estudar um pouquinho mais, para fazer algum evento, para juntar gente, porque a gente gosta de gente, a gente gosta de abraço, a gente gosta de estar acolhendo, revivendo realmente o que Jesus pede para que a gente faça, né? É amai-vos uns aos outros. Então é isso. A gente segue esse moço aí. Modelo e guia. Poder. Então, voltando ao nosso efeito magnético e sublime da emotividade da Cecília, né? A música mergulha os ouvintes nessa sublime emotividade. Em obras póstumas, Kardec descreve a música como tendo um poder magnético e curativo.
Ele antecipa que as reuniões no futuro usarão a música não como distração, mas como um banho fluídico que harmoniza o ambiente e os pensamentos. Hoje a gente, quando entra numa casa espírita, geralmente está tocando no fundo uma música bem suave, de vibrações mais elevadas, intencionalmente colocadas, porque sabemos desta questão do magnetismo, sabemos dessa intenção, desse banho fluídico que a gente necessita para reorganizar e harmonizar os nossos pensamentos, o nosso corpo, né? Então, é muito interessante. O André Luiz descreve como mergulhar em emotividade. Então, essa descrição literária do fenômeno técnico que Kardec previu, a unificação dos pensamentos dos presentes através de vibrações sonoras e bem elevadas, né? Você gostaria de seguir aí, por favor? Pois não. A arte como manifestação do invisível. Em Obras Póstumas, Kardec argumenta que a arte materialista é limitada ao que se vê. A arte influenciada pelo Espiritismo terá um horizonte infinito, porque lida com a imortalidade. Comparação aqui, Cecília canta a realidade da vida espiritual. Em Obras Póstumas, Kardec diz que a música terá o poder de fazer as pessoas sentirem a presença de Deus e a beleza da criação, algo que a performance de Cecília claramente atinge ao emocionar até os espíritos presentes. Que bacana isso, né? Mas é exatamente isso que vai trazendo essa questão aí. Mas eu queria colocar aqui uma outra pergunta. Plano espiritual, essas datas como Semana Santa, Carnaval, São João, Natal, final de ano, tem algum valor material ou espiritual? Sandra Maria, Vale dos Lagos, ainda lá em Salvador, Bahia. Então, olha só, eu vou responder essa perguntinha, porque é muito interessante o que você traz, tá? Eu acho que é muito interessante mesmo. Mas é muito mais a gente entender a imortalidade da alma, sabe? Porque o plano espiritual passa por uma lógica muito diferente do plano da matéria, né? Então, para o espírito, o que prevalece é o clima mental, é a vibração coletiva. Mas vamos lá, o valor material e o valor espiritual que você está trazendo. O material é nulo. No plano espiritual não existe feriado, não existe interrupção de trabalho ou de folga, né? Não existe isso. Até essa reunião entre eles ali, ela também tem um fim. Ela tem um fim. Mesmo sendo músicas, parece um clima de festa, de festejo, para a elevação das correntes vibratórias do lugar. Porque, não sei se você sabe, ali é uma colônia muito próxima da Terra, sofre a influência da matéria mais, muito mais, os dardos, né, das imperfeições humanas. Então, eles têm que estar sempre preocupados em elevar os pensamentos, elevar o clima, né? Então, o trabalho de auxílio e aprendizado, ele é incessante. Então, as convenções humanas fazem datas, né? Então, vamos dizer assim, esse conjunto de pensamentos, de sentimentos emitidos pelos humanos, depende, é relativo, né? O que as pessoas sentem quando fazem, por exemplo, vai para o carnaval, o que elas sentem, né? Então, datas religiosas, Semana Santa, né? Então, por que é bom a Semana Santa? Porque você sente a vibração do padrão se elevar. Por mais que você ache, mas eu não sou católica, eu não sou isso. Presta atenção nas pessoas, né? As pessoas ficam com um sentimento de paz, de perdão. A figura de Jesus traz um ar psíquico, né, no planeta mais leve. E isso facilita muito o trabalho desses espíritos que vêm à Terra para auxiliar. Então, eles aproveitam também essa abertura mental para realizar isso.
A festa do carnaval, por exemplo. Álcool, droga e rock and roll. É desequilíbrio emocional. Né? Então, cria que atmosfera mais densa? E quem gosta dessa atmosfera mais densa, algumas entidades ainda que estão em sofrimento, que ainda sentem necessidade do álcool, da droga, daquelas músicas estridentes, né? É quase que a gente poderia dizer, uma obsessão coletiva. Então, no plano espiritual, há equipes de socorro para esse trabalho, é regime de plantão. Então, não para. Festa de fim de ano, que você falou, né? É puramente psicológico e pedagógico. Os espíritos incentivam o uso dessa data para autoanálise, para planejar uma reforma íntima. No ano que vem, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou mudar? E todo mundo pensando nisso, né? Mas o que é? É insuflado pela espiritualidade, desejando a nossa renovação. Vamos aproveitar que eles estão pensando nisso. Então, é isso. Festas culturais. São João, por exemplo, que você colocou, né? Festa saudável, fraterna, né? O problema nunca é a festa em si, mas a intenção, o comportamento de quem pratica aquilo, não é isso? Natal. Nossa, eu adoro Natal, gente. Vocês não têm ideia. Para mim, é a melhor festa do ano, é o Natal. Porque me remete à família reunida, me remete à família. Minha família sempre foi uma família muito grande, todo mundo se ajudando. É muito bom, é muito legal isso, né? Então, a gente tem que ter uma antena ligada sempre a Deus, né? É amparar, né? O plano espiritual não tem data, é isso. Alô? Alô, amigo? Você está sem som, amigo. Ah, sim. Foi muito bacana como a Sandra Maria trouxe essa mistura, né? Ela colocou várias festividades e colocou ali no meio coisas que suscitam grande apelo material, né? Uma materialidade presente, no meu caso do carnaval, e colocou algumas coisas que suscitam o lado espiritual. Então, Sandra Maria, você, de alguma forma, quando faz a pergunta, eu acho que você já tem a intuição do que seria a resposta. É como nos suscita, porque, como bem respondeu a Miriam, o propósito, né? Tudo em a natureza tem um fim útil, né? Até mesmo a destruição, até mesmo as coisas más, elas vêm nos mostrar algo. Então, a gente só lamenta por quem o mal se manifesta, mas que ele é necessário, às vezes é necessário. Então, para o avanço, né, para que a gente perceba e compreenda que estamos no rumo certo, é preciso ter os parâmetros. E o parâmetro do que é bom, daquilo que enaltece o espírito, de que desgarra o espírito desses apelos da matéria, é o objetivo. É o objetivo. Então, o restante a Miriam já respondeu, não vou fazer aqui né, um remember tão próximo. Mas é isso aí. Eu vou aproveitar e vou falar do Jeremias, que eu acho o Jeremias ótimo. É lá da Sé, em São Paulo. É como é e quem gerencia, o que se precisa, o tempo para isso ocorrer. Quanto tempo eu posso ficar, como saio e como volto, quando me ausento do plano espiritual ao vir ao planeta. Ele está falando em termos de desencarnado, achei que é isso. Então, meu amigo querido, do coração de leão, o que eu preciso para estar lá? Você bota lá. Coloca a pergunta de novo ali na telinha para a gente ir passando os olhos nela. Tá. Mas o Jeremias é ótimo, sim, ele contribui e muito. Como é que é bom para estar lá? Lá onde, Carapá? Primeiro, não há lugar físico, muito Como distante é, disso. quem gerencia, o que precisa. O que precisa, é isso aí. Aí, nos mensageiros mesmos, você vai ver que o trabalho desse livro está preparando André Luiz e Vicente para irem à Terra. Ele se passa em 4 horas.
Você pode começar lendo o livro, ele vai estar dizendo: este é um trabalho que foi feito a partir do momento que a gente teve 4 horas de instruções, e cada capítulo dá seminário, gente. Então, precisa trabalho, preparo, equilíbrio emocional, precisa vibrações melhores, né? Então, conhecimento e vontade não basta ser bom para ser um mensageiro. Então, é preciso muita disciplina e capacitação para isso, né? Então, o tempo de transição entre desencarnar e encarnar vai de acordo com o espírito. Isso não tem jeito. Então, quanto tempo posso ficar? Você pergunta. Depende da necessidade da evolução. Podemos encarnar e podemos estar no mundo espiritual. Então, depende das nossas necessidades. Mas sempre eu saio da morte ou eu volto à reencarnação? Você não especificou, mas se eu sair, desencarnar, o desligamento do perispírito, ponto. O corpo físico já não te serve mais. Então, tem casos que o André Luiz narra, inclusive, esses desligamentos. E o retorno sempre vai ser a reencarnação, que é a necessidade do progresso de cada espírito. Para quê? Para vir aqui para se melhorar. Então, há um planejamento reencarnatório, existem setores específicos na espiritualidade que desempenham esse papel, né, para a feitura, inclusive, desse nosso corpo biológico. Que família que eu vou ter? É bem complexo o negócio, viu? E outra coisa que você pega, quando me ausento do plano, né, espiritual para vir na Terra? Tem 2 ocasiões, ou em missão, ou trabalho. Então, é descrito em Os Mensageiros que as equipes descem à Terra para auxiliar os doentes. Eles estão desencarnados, mas vêm auxiliar, inspirar médiuns, proteger instituições, permanecendo no plano espiritual. Mas ele atua na crosta. E esse é a primeira situação. A segunda é vir pela reencarnação. Deixa a colônia para vir mergulhar na matéria. Aí nasce de novo. Então, é aquela história que Jesus cantou a Nicodemos, né? Você que é senhor da lei, não sabe dessas coisas? Que existe a reencarnação? É preciso nascer de novo? Né? Então, é cada um segundo suas obras. A lei é de causa e efeito e funciona na prática do trabalho. O espírito não fica ocioso no céu, ele estuda em escola, ele trabalha, tem hospital. Dizem os espíritos que aqui nós vivemos como é que fala? Instituições, em departamentos que são bem ralinho do que tem lá, né? Não é isso? É bem diferente, né? Olha, o questionamento do Jeremias ele é muito pertinente a toda essa obra que a gente está levando em frente aqui, os Mensageiros, já fazem 5 anos. Então, essa forma, toda essa mecânica, né, do arrependimento, da preparação, né, de toda a escolha das provas, a preparação da vinda para aqueles que vão ter mediunidade, enfim, tudo isso é tratado nesse livro Os Mensageiros de uma forma muito gostosa e muito prática. E tudo tem um fim útil, né? Sequente. Não, a natureza não dá saltos. Então, pode ter certeza, Jeremias, o gerenciamento disso tudo, dessa coisa complexa que somos todos nós, né? E pode ter certeza, a encarnação de cada um, ela é personalizada, viu? Esse é o detalhe. Nós temos os professores adequados, o momento adequado de retornar. Então, a nossa permanência lá, a vinda, todo esse processo que envolve, sofre o gerenciamento desse divino que nos orienta, que nos conduz. E pode ter certeza, é na hora certa, é no momento adequado, só depois
que a gente atinge certos graus de consciência, certos níveis de consciência. Por exemplo, eu quero, quero voltar e não me importa o sofrimento que vou ter. Quando você chegar nesse ponto de escolha das provas, junto com os seus mentores, e realmente houver ali aquele momento de assinatura do contrato, onde você se compromete a cumprir com aquilo que te cabe na existência, logicamente que é a assinatura do contrato entre aspas, né, Jeremias? Você sabe. É claro. Mas Mas quando a chega metáfora nesse é nível de ótima. consciência, você retorna. Então, tudo tem um fim útil e um momento adequado, e pode ter certeza, o peso em nossos ombros também vai ser adequado. Tudo por isso que estendemos essa confiança à divindade nos seus propósitos, a gente pede tendo isto em vistas. Pode dar sequência aí, por favor? Vamos lá. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Olha só. Opa, eu trouxe uma figurinha de reverberar, porque é o que a gente sempre fala, né? Significa luz, reverberar é luz, é calor, é som que ecoa. Então, a melhor forma de você representar talvez seja quando a água pinga em um lago, ou em um copo, ou em alguma coisa, como é que faz, né? Essa figura é é bem significativa, né? Que propaga, que tem uma consequência. Então, a palavra vem do latim reverberare, que indica repetir, ou bater e voltar. Então, é comumente a gente usar para descrever superfícies brilhantes, né? Sons que se prolongam, ou impacto de eventos, né? Reverbera. Vocês já viram uma chuva de vento? Vocês já participaram, talvez, nesses últimos meses, de chuvas constantes, né? Então, há um uivo do vento, há um mexer de árvores, as águas vão reverberando pelos leitos dos rios. Quem está empurrando? Né? Quem é que está fazendo aquilo, né? Então, assim, eu sou curiosa, né? Eu sou perguntadeira, né? Não tem jeito, vou lá sempre perguntando alguma coisa. Ele está guardando as palavras maravilhosas da canção, mas ele não consegue repetir. Tudo bem, ok. Tem essa questão da reverberação. Mas de algo me lembro para registrar aqui, com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Olha, se ele está se preparando para fazer, já está num grau de conhecimento um pouquinho melhor do que o da gente. Ele tem uma memória imperfeita. Aí eu falo, cara, tem coisas que eu não lembro também, né? Nós somos assim, né, Amaury? A gente às vezes não presta atenção nas coisas, né? Às vezes. Lógico, estamos desenvolvendo, né, desenvolvendo-nos para isso. Chegarmos lá e termos essa capacidade de apreensão daquilo que a sensibilidade hoje já dá mostras de que nós a temos e faremos com que isso desenvolva-se, né, nas várias vertentes, né, nas É. ciências, na música, que é a que a gente está tratando aqui. E Então, há é um luminosidades, né? processo. Oi? Há luminosidades, né? Há luminosidades nas pessoas, né? E Sim, isso elas para vão acontecendo para e passo com as existências, na medida em que somos expostos a certos estímulos e vamos crescendo. Essa é a coisa mais bonita que a gente tem na percepção do que temos à nossa volta. Oportunidade sem fim. Estamos tendo aqui, adquirindo com esse bate-papo, níveis de consciência sobre como a música pode nos auxiliar.
como ela nos conecta, como ela nos desenvolve. Exatamente isso aqui, né? A gente vai exercitando aquilo para se obter valores intelectuais, morais, e como nos lembra Emmanuel, essas duas asas bem desenvolvidas ou desenvolvidas equitativamente, de uma forma equilibrada, nos permitem alçar os voos mais altos para o espírito. Não é? Bacana demais, né? E como se fora rodeado de claridades diversas, então aí que eu falo, tem uma luminosidade, né? Que, em que nos banhávamos, Cecília cantou em voz veludosa e cariciante. Nossa, deve ser uma coisa extraordinária isso, né? Então, essa luz, ela é real? Ou ela é apenas um símbolo? Né? E a resposta é como eu falo, né? Eu sou uma pessoa perguntadeira, né? Eu pergunto, e aí eu tenho que ir atrás da resposta. E a doutrina espírita está aí para isso, para revelar algo extraordinário. Da origem da luz espiritual, este conceito baseia-se na teoria dos fluidos cósmicos universais e na natureza do perispírito. Tem um capítulo maravilhoso em A Gênese, capítulo fantástico sobre isso. Né? Então, eu também fui lá no Livro dos Espíritos, Luz e Pensamento e Evolução, né? Então, são questões que a gente já estudou em outros episódios, mas eu fui de novo lá neles, porque é a progressão dos espíritos. Quem não tem luz, até quem tem, né? Então, é como assim, uma lâmpada cheia de camadas. Então, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai tirando essas camadas de sujeira até um dia a gente vai ter luz brilhante. Ele explica que a pureza do espírito determina a sua luminosidade. Então, é um caminhar, é um progresso, é um processo educativo do próprio espírito, né? Ele menciona que os espíritos em seu estado de pureza podem ser comparados a uma centelha ou uma chama. O que é uma centelha? Uma coisa pequenininha, não é um show, mega show, cheio de refletores em cima do ator, não é, né? É bem, uma centelha é uma coisa bem pequenininha, uma chama acende um fósforo, né? Então a pureza é quase aquilo, mas de uma amplitude fantástica, né? Então, um ser que brilhe, eu fico pensando assim: se Jesus viesse à Terra, a gente conseguiria olhar ele, conseguiria percebê-lo se ele não tivesse adensado o seu perispírito? A gente precisa pensar nisso, porque qual foi o trabalho que ele fez para vir à Terra, se ele já lá naquela oportunidade ele já era quem era? Ele mesmo afirma: eu sou quem sou. Então ele já era. Ele já ajudou a fazer este planeta. O planetinha tem aí o quê? Uns 40 bilhões de anos? 70 bilhões? Não sei quantos bilhões, mas são bilhões de anos. E ele já era. Então, qual que trabalho que ele teve que fazer para adensar o seu perispírito, para ter condições de vir à Terra, para cumprir as determinações do seu pai. Ele não discutiu com o pai. Precisa ir lá fazer um negocinho lá, meu filho, vai lá. É que o povo ali está meio esquisito. E eles eu escolhi para que eles pudessem propagar todas as minhas mensagens. Vai lá, meu filho, vai. Eu fiz umas promessas aí, você precisa ir lá, dar um jeito nisso. Não é? Não é bem assim, Amaury? Olha, a gente sabe que esse caminho, né, em se tratando de Jesus, um espírito, como você lembrou, já era crístico quando criou o planeta, ele é que cuida dos nossos olhos, né? Olha, vou me manifestar com a luminosidade que seja possível a eles perceberem e que faça algum sentido. A gente descreve ou ouve descrições de espíritos que fazem de Jesus
como, enfim, com palavras que possam nos alcançar. E a gente já fica impressionado com a descrição que recebe. Então, você imagina o que é que nos espera, falando agora desse mundo de regeneração a que estamos aqui expostos, né? Então, para quem está aí achando que dá para continuar tocando de boa, sem se preocupar, não, eu volto na próxima encarnação, e vou Deixa para depois. fazendo, e vou levando, depois eu faço isso, eu tenho quantas encarnações quiser, tenho livre-arbítrio, então está tudo certo, deixa para depois. Até que alguém possa lhe falar o seguinte: olha, você vai ser um missionário importantíssimo num planeta onde você vai ser um destaque, mesmo sendo você quem é e quem você está aí teimando ser. Você, como assim eu, um espírito imperfeito, vou ser um missionário num planeta? Num planeta onde eles precisem de você. Ah, é? E como é que seria isso? A pergunta: você sabe acender um fósforo? É, Lá você quer ser cientista. é isso. Imagina como vai ser esse planeta que te espera. Ah, você Ai, vai ser um cientista porque soube acender um fósforo. é isso. Perfeito. Você pode dar prosseguimento, por favor? Ai, ai. É Aqui o está um dos planetinha da pontos pedra mais profundos. lascada. Piadinha, viu, pessoal? Piadinha. Aqui está um dos pontos mais profundos. A luz reflete o grau de evolução do espírito. Espíritos elevados, mais luz, mais harmonia, e espíritos em desequilíbrio, aparência mais densa. Não é castigo, é consequência natural do que o espírito é por dentro. É isso. Não tem outro, né? Então não tem outra coisa. A luminosidade, a gente tem esse livro aí maravilhoso, né? Que é a Gênese, né? Como eu falei, tem lá essa questão dos fluidos, que é maravilhoso. Então, a luz, a origem da luz espiritual. Na Gênesis, ele ensina que o perispírito é formado pelo fluido cósmico universal. Esse fluido pode variar em sutileza, e quanto mais sutil, mais luminoso ele se torna. Essa luz não é como a luz física, não vem de lâmpadas, não depende de reflexo, não é combustão, ela vem do próprio espírito. Então, quanto mais denso o nosso perispírito, menos luz a gente vai refletir. Se a gente for pensar nesse texto de Allan Kardec, que é maravilhoso. Vale muito a pena ler o capítulo inteiro, né? Então, o capítulo é o capítulo. Eu tenho sempre que pensar, é o 14. Os fluidos X é 10, I é 1, 1 mais. E quando bota na frente do V é o número anterior. Que vergonha. Mas não tem jeito, gente. Para que foram inventados números romanos? Isso não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Está É isso dando aí. bola aos romanos, poxa. Usa o indo-arábico, poxa, é muito melhor, 14. Pois é. Então, voltando aqui, os fluidos, ele detalha-se com o pensamento, atua sobre a matéria mental, criando climas e formas que refletem as vibrações da alma. Por isso, quando o André Luiz chega em nosso lar, ele fica deslumbrado. E como é que é feito isso? A formação das instituições que ele adentrou. Como é feito essa luz que vem de um coisinha pequenininho para me banhar com essa luz para que eu possa ser tratado aqui? Como é que são feitas a roupa? Como é que é feito, né? E o Lísias fica
fica rindo dele, não, pode deixar que eu vou te ensinar como é que faz. Então, o pensamento atua na matéria mental e não é apenas quando desencarnamos, né? Se eu insistir que eu vou ficar resfriado, eu vou ficar resfriado. Já disse para o cérebro que você vai ficar resfriado, né? Então, pensa no que você está pensando, pensa nas coisas, começa a ser mais positivo. Poxa vida, eu hoje vou ter um dia melhor, hoje eu vou fazer uma coisa melhor, eu estou melhor de saúde, hoje tem sol, eu vou tomar um pouquinho de sol, né? Enfim, a gente cria na mente coisas, climas e formas, né? A gente acha que não. Não foi por acaso que aconteceu. Não existe acaso, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, chega a essa conclusão, que não existe acaso, não é isso, Amaury? O acaso não existe, né? Kardec já nos trouxe isso de forma muito clara. E o que ilumina o espírito é exatamente o conhecimento e os seus valores morais. Então, por isso, né, respondendo por outra vertente de raciocínio, o que é que a gente tem que estudar? O que é que a gente vai à casa espírita? Olha, cara pálida, é exatamente para que você possa desfrutar dessa condição de desfrutar da felicidade, como nos descreve aqui, em meio à música, em meio ao conhecimento, nos traduzindo o que é luz, do que o espírito se regozija quando está do lado de lá. Não é o fato de ter nas suas memórias, a gente nunca viu isso, né? Nenhum espírito que nos transmita isso. Olha, a minha alegria é ter feito grandes males. Não, do mal que fez, o espírito só se arrepende. Então, a não ser, lógico, em manifestações mediúnicas, onde o espírito está totalmente enceguecido pela sua condição não evolutiva. Então, o que ilumina, o que lhe dá felicidade no mundo espiritual são essas fronteiras onde ele vai se descobrindo pertencente a um mundo evoluído, que brilha, né? Então, o conhecimento, a sensibilidade, a capacidade de amar ao próximo, essa empatia que a gente vê ali, aqueles espíritos que parece que eles se movem, eles se movimentam nessa ou naquela direção sem grandes preparativos. Existe ali o desejo de contemplar o outro com o que se tem de melhor. E é dessa forma, enquanto aqui nós ainda nem percebemos, pelo dicionário, apesar da ajuda do dicionário, qual é o antagonismo de egoísmo, qual a palavra antagônica ao egoísmo, que seria o quê, Miriam? O Altruísmo. altruísmo. Então, É, quando a sim, gente colocar o altruísmo à frente do egoísmo, aí sim a gente vai ainda teríamos que seguindo falar esse mais grande algumas. Jesus. A gente teria que falar mais algumas coisas, mas o nosso horário está aí, em cima do laço. É uma pena que a gente se empolga, né? A gente É, se empolga, a gente é isso gosta mesmo. tanto dele que a gente se empolga, vai falando, vai achando bom demais da conta, né? Então eu vou despedindo aqui, vou pedir a Mauri que faça a nossa prece de encerramento, por favor. Vou colocar ele aqui nessa aqui, que está bonita demais. Você faz a prece? Estamos nessa. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, permita-nos a sua presença. Que a paz possa estar em todos os lares. E conosco, Mestre querido, hoje e sempre, graças a Deus.
ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.